noite, pessoal! Estamos aqui ao vivo para mais um Build Noturno. E aí, tudo bom? E aí, Vini? E aí, Brandão? Fala! Boa noite! Chegamos para um Build Noturno que promete ser talvez um dos com conteúdo mais rico, né? A gente vai falar... Ou polêmico, ou os dois. Né? Polêmico já teve um que eu acho que vai ser imbatível por enquanto, mas esse é, sem dúvida, tem muito assunto para falar, que é teste, né? Qualidade do software. Hoje a gente deve cobrir aí alguns aspectos sobre qualidade geral do software. A gente nunca falou de software de qualidade aqui, então a gente vai... Esse episódio, né, episódio 4 do nosso programa, deve cobrir uma visão geral, né, de testar software, se a gente testa software de fato, se a gente não testa. Quem testa, quando testa. Onde testa. E quais são os prejuízos por não testar e as vantagens por testar. Onde comem e onde vivem, por que não também, né? Então, onde vivem os testers. Se a sua ideia era ter uma noção geral dessa, né, claro, testes de qualidade dentro do ciclo de vida de aplicação, acho que você está no lugar certo e está na hora de você começar a bater um papo com a gente ali. Até eu estou acompanhando hoje o chat do programa, né? Então, todo mundo bem-vindo. A gente espera muita interação, muito contato de vocês, que eu acho que é isso que enriquece hoje o nosso programa, que é ao vivo, dinâmico, com muita coragem. Traga os causos, né, os problemas, as alegrias e os tormentos aí, com teste de qualidade. E a gente está ausente há bastante tempo, né? Então, lembrando que eu sou o Ricardo Serrares, né? Adriano Bertucci. Manuel Brandão. E Vinícius José. Vinícius José. Sensacional. Bonito demais, né? Obrigado, gente. Vamos lá, então. Vamos tomar muito tempo da galera com a nossa bobagem baboseira, porque a gente vai fazer isso ao longo do programa. Vamos conduzir a coisa. Primeiro, né? Será que o mercado, ele testa software? Vocês testam? Vocês estão lá de lá. Vocês testam software? Você que está assistindo, testa. Mas fale a verdade. Brandão. Todo mundo fala que testa, né? Você testa? Então, testo. Aí depende do que é esse teste, né? Testar, acho que todo mundo testa de alguma maneira. Né? Existem diversos tipos de teste. E aí você tem que ver qual a melhor maneira de você testar o software. Né? Tá. Vou melhorar a pergunta. Né? O seu produto final é testado? Você acha que o mercado testa o produto final dele? Direito? Não. Como um todo, não, né? Como um todo, não, né? A gente vê os diversos bugs que a gente tem em sistema operacional, em celular, software do dia a dia que a gente usa. Então, acho que a gente pode dizer que ele mexe, sempre vai ter um bugzinho que passa desapercebido, mas a gente sempre tem muitos problemas que a gente vê por aí. Né? Sim, pode falar. Não, eu tô falando, eu tenho uma premissa que eu já escutei muito no mundo de TI, que eu acho uma premissa triste, mas que acaba sendo verdade para a tecnologia, infelizmente, que é você nunca acha o último bug, né? Você sempre acha o penúltimo, né? Então, infelizmente, a gente, não sei porquê, mas o mundo do desenvolvimento de software, ele se dá o direito de, às vezes, abrir mão da qualidade, né? Do teste em si. Eu já escutei outra premissa também, se nunca não tivesse bug, a gente não tava aqui. Eu já escutei essa também. Esse é papel de quem quer segurar a empresa. Eu acho que se você achar todos os bugs de um software, é porque o seu software não é mais atualizado. Né? Não é mais? Atualizado. Então você não está lançando novas versões do software, né? Você parou ali numa versão. Ou não é, tem alguns motivos, né? Na verdade, pelo qual eu posso estar sempre achando bug, né? Não testei. Eu acho que é o principal. Não testei direito. Mais 2, se eu testei, né, se o usuário testou, óbvio que o segundo que eu vou falar ele é consequência do primeiro, de fato não testei, mas se um bug é encontrado, sei lá, 1 ano depois do software para produção, talvez é um outro assunto de um outro programa será que aquela funcionalidade que tem o bug, ela realmente é útil, né, para encontrar alguma coisa depois de 1 ano? Isso é um outro estudo, é assunto para outro programa, mas é importante a gente refletir sobre isso. Mas, para ser bem objetivo, eu queria, sei lá, que algum de vocês, de repente, contasse alguma história bem legal aí. Eu acho que todo mundo que está online deve ter também, sobre
um problema muito sério que vocês presenciaram por não ter testado software, pela qualidade de software não ter sido valorizada durante o ciclo de vida do produto. Vocês lembram de alguma coisa? Eu vou acompanhando aqui para ver se a galera fala alguma coisa também. Eu tenho um caso legal. Eu trabalhei com software de manufatura, né? Então chão de fábrica, o cara reportando ordem lá de saída do estoque para entrar na linha de produção, etc. Né? E aí a gente tinha um software que fazia o agendamento de produção. Né? E aí você tem os turnos, né? Então se a sua fábrica trabalhar à noite e tal, você vai ter 3 turnos, 4 turnos às vezes. Então imagina assim, se você tem um turno ali no dia, né? Inicia 8, 9 da manhã, termina às 6 da tarde. Né? Então você vai ter várias escalas de produção. Né? E aí a gente trabalhava numa linguagem, né? E ela não conseguia chegar até as 18 horas e virar para o próximo turno, ou para o dia seguinte, o próximo pedido de produção. Então o que a galera fez? Usou-se de um artifício que é colocar um 1,1, né, na data. Né? E aí a gente chamava de pentelésimo, né, 1,1. Aí o que aconteceu? O pentelésimo estava lá, mas não tinha nenhuma indicação no software, no código, para que ele servia exatamente. Né? Quem tinha feito, a equipe que desenvolveu, sabia, né? Mas aí mudou a equipe, aquela coisa, não, foi para de manutenção. Aí o cara que estava fazendo uma manutenção olhou lá, pô, mas tá somando 1,1 aqui, né? Não, isso aí tá errado, deletou a linha, né? Aí essa empresa, né? Essa empresa bem conhecida aí no mercado de então não vamos citar nomes, né? Aí essa empresa empacota software, então ela distribui, então a cada X meses tinha uma release, distribuía, a galera fazia deploy nos clientes, né? Então imagina que até esse banco chegar em produção ia demorar, né? E aí, uma hora a gente começou a receber uns e-mails assim, parou a linha de produção, parou o agendamento e tal, né? Começou a encabalar, e aí procura, e quando foi ver, foi o pentelésimo, né? Então quer dizer, você não tinha uma suíte de testes que estava te garantindo que as features continuavam atendendo, né? Então, algum bug chegou lá, algum outro motivo, a implementação de uma feature, quando esse cara tirou o 01, aí entrou lá para fazer o build, release, etc. E não tinha uma suíte que testou, ó, tá atendendo tudo que eu preciso, né? E aí ferrou um monte de fábrica por aí, né? Eu perguntei pro pessoal sobre outros casos, mas eu vou perguntar para você. Você teve noção do prejuízo em cifras de quanto esse... não tenho noção, cara. Mas imagina o seguinte, ó, se parar uma fábrica, um turno, um dia quase perdido. Eu acho que até, enquanto o pessoal vai citando, a gente tem exemplos até de fatos mundiais que ocorreram com problemas de falhas de software. Eu vou citar um que acho que é conhecido por todo mundo. Os mais velhos vão lembrar mais fácil. Não, os mais novos também. Acho que já ouviram falar, porque ele é tão conhecido que o negócio é o famoso bug do milênio. Né? Quanto prejuízo financeiro isso deu, né, para N países, para N instituições, onde a gente não sabia o que ia acontecer simplesmente numa virada de ano. E assim, era uma coisa tão simples que se os softwares fossem testados, você não tinha essa preocupação. Mas reparem, era numa época 99 para 2000, mas era teoricamente uma coisa tão simples, mas que causou um estardalhaço assim, gigantesco. Então isso eu acho que é tão famoso que acho que até os mais novos já devem ter escutado falar nisso. Acho que foi o mais conhecido. Mas há pouco tempo teve o Leap Second, né? Que foi aquela atualização que teve do relógio atômico. E o Google foi somando, né, de tempos em tempos em microsegundos, mas aí teve empresas aí que não fizeram isso, e aí ele pulou um segundo. E isso ferrou as bases do MySQL. Né? Eles não conseguiam entender, parou um monte de coisa. Isso aí caiu uma nuvem bem conhecida aí, não sei se vocês lembram. Uma nuvem aí bem conhecida que parou assim, cara. Ó, galera, só abrindo até como a ideia nossa hoje é interagir bastante com o pessoal, eles lembraram de um bem importante,
Quem ficou sabendo do bug de um sistema operacional mobile que, por conta de você alterar a data, você inutilizava o dispositivo. Isso é quentinho, hein? Isso é quentinho, né? Isso é quentinho, mano. Manuel que mandou pra gente. Resolveu isso aí? Não. Cara, não sei. Vocês têm status? Não tenho. Até porque... Eu peguei um também interessante quando eu fazia a consultoria, que a gente tinha lá 9 servidores em balance para atender um e-commerce qualquer lá. E aí um dia ter tax free de jogos de PlayStation, Xbox, etc. Aí chegaram assim, eu cuidava do deploy desses servidores. Aí o cara falou assim, acho que mais chutaram o número lá e falaram assim, mais 6 servidores, faz o deploy mais 6 servidores, coloca no balance lá, põe todo no DNS que vai suportar. 5 minutos de operação, porque foi muito divulgada essa campanha, porque estava todo mundo procurando os jogos e tal, e os principais jogos que estavam no mercado naquele momento. Em 5 minutos os 15 servidores caíram. Aí o cara falou assim, não, mas eu coloquei 15 servidores em balance e tal. Eu falei, mano, mas não adianta. Só a arquitetura da sua aplicação está preparada, não adianta fazer uma disposição de 15 servidores se você não fez um teste de estresse, por exemplo, teste de carga, qualquer que seja. Mas o que aconteceu? A gente chegou à conclusão, depois fazendo análise, vendo o time de arquitetura, que a arquitetura da solução não adiantava podia colocar 1000 servidores. Não adiantava, porque o problema estava na arquitetura da solução. Isso é muito comum. Sim. Isso a gente vê o tempo todo, porque às vezes o pessoal acha, né, que esse é um outro ponto que a gente vai falar. Prejuízo em e-commerce por minuto. Eu vou citar um exemplo de um e-commerce que aconteceu isso, mas às vezes o pessoal acha que para suportar é só volume de máquina e tudo mais, mas não garante qual é o embasamento. Né? O pessoal, o Gladstone comentou aqui que a gente tem, né, empresas que acham que testar software é caro, né? Mas até que ponto é caro até ter o primeiro prejuízo? A gente fala muito isso, acho que todo mundo aqui, como trabalha com a LM, acho que deve comentar isso, né? Até que ponto é caro? Até o primeiro grande bug. Né? Eu tinha esse número, agora não me lembro de cabeça, mas assim, o preço... O custo de um bug em cada uma das fases de desenvolvimento. Ele vai para a produção. Exatamente. Às vezes, imagina o seguinte, hoje a gente está num momento fácil que a gente distribui software via internet. Mas imagina quando era via CD. O custo de você lançar um update. Service Pack. Vocês lembram de um caso que deu numa loja online famosa, né? Que por alguns minutos, acho que aumentaram a quantidade de zeros. Brincaram com as casas decimais lá e venderam TV. Venderam tudo que é eletrônico por um preço hiper barato. Eles aumentaram o desconto. Não, foi problema de casas decimais. Trocaram o ponto por vírgula. Tá. E aí tudo ficou extremamente barato, mas já 2 casas decimais a menos. E, cara, os compradores foram lá e compraram. Basicamente 20%. Não é? Isso gerou até jurisprudência, né? Não, e assim, a gente tem que pensar que um erro de software, a gente está falando aqui do nosso mundo, né, de sistemas que causam prejuízos financeiros. Mas você tem vários exemplos, e até algumas apresentações minhas eu costumo citar exemplos até um pouco mais drásticos. Né, quem eu falo, tem uma sonda, aconteceu um acidente em 98 com uma sonda espacial da NASA. Peguei o nome dela aqui, a Marx Polar, que eles lançaram a sonda, a NASA, só que a empresa terceirizada que lançou a sonda, confundiu o sistema de medidas americano com o europeu. Terceirizou. Eles confundiram o sistema de medidas, ou seja, a nave voou baixo demais e se espatifou no chão. Então você imagina o prejuízo que isso causou. E um simples erro de... Né? Um projeto de anos. Um projeto de anos. Você faz o deploy, que é uma vez só, né? Aí entra um monte de assuntos, né, que a gente já falou em vídeos anteriores, que ajudam nesse ponto, não é só teste, né? Por exemplo, deploy, que nem você falou, cara, o projeto dura antes, você faz deploy no final da bosta. E o teste não tem que ser só no software, né? Na verdade, porque tem muita coisa que, às vezes, muito problema não está diretamente na codificação, mas às vezes o teste está numa arquitetura montada errada, numa documentação que não foi, né, validada. Hoje a gente fala de testes, tem que falar de mobile, né? Imagina, agora você tem que fazer testes para duração de bateria e tal. Ficou bem mais complexo. Sim. Assim, antigamente o pessoal simplesmente abria a mão de teste e falava, faz um smoke aí, resolve. Smoke. Agora,
você Contra tem os que testar dele deu certo, vai diversos dispositivos, tem que... Hoje é gama até. Tem coisas, né? Então, o negócio ficou bem complexo. Né? Então, resumindo a nossa pergunta, né? Acho que a parcela do mercado que testa bem o software é bem pequena, né? Acho que é irrisória, para ser bem sincero. A gente já vai entender por quê, né? É uma outra perguntinha que a gente tem para se fazer. Mas não pode cair naquela mentira, né? Se os melhores não testam, eu vou testar. Aí é que tá, você tem... O teste, a qualidade do software, ainda hoje, em 2016, é uma grande oportunidade de você ser diferenciado no mercado. Se você entrega com qualidade, é sucesso. Né? Só abrindo aqui para a gente passar para outro ponto, o Manuel confirmou que já a empresa de dispositivos móveis já lançou o patch que corrigiu o bug da correção de data. Né? O Gladstone falou sobre a questão do custo, a gente já vai falar disso. E o Bruno comentou sobre a expansão de uma empresa no Canadá que não deu certo porque não garantiram a qualidade do sistema usando outras unidades de medidas e ele internacionalizado. Então isso não foi garantido, não foi testado durante a fase de desenvolvimento, ou seja, não houve um planejamento. E a expansão do software provavelmente ela foi barrada porque isso não foi pensado, não foi planejado. Se eu estiver falando besteira, você me corrige, tá bem? E para a gente seguir, acho que ligando uma coisa na outra, a gente falou aí, né, sobre, vocês falam sobre smoke test, teste de fumaça, né? Claro, automaticamente a gente falou sobre testes funcionais, teste de carga, todo mundo sabe sobre os testes unidades, mas a minha pergunta é, eu falei, então a parcela irrisória do mercado não testa software, não é verdade? Mas para eu falar, estou testando bem, eu preciso executar todos os tipos de testes possíveis? Eu diria que não todos os tipos, né? Mas pelo menos você tem que garantir tipos que cubram as principais técnicas de teste de software. Então o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que testar uma caixa branca, né? Tenho que testar uma caixa preta, um teste de regressão. Eu tenho que ter ferramentas e tipos de testes que me atendam a essas principais áreas de software. Não necessariamente todos. A gente sabe que para testar um software aí caixa preta, a gente tem N maneiras de se fazer isso. Perfeito? N tipos de teste. Agora eu preciso pelo menos ter um. Sim. Pelo menos um que me garanta esse índice. E uma cobertura muito boa. E esse um tem que ser bem feito, né? Você tem que conhecer tudo que você está fazendo. Aí entra a técnica, né, que nem eu falei, e o planejamento do ciclo de vida de teste, porque o teste também tem um ciclo de vida, né? Você não simplesmente tem que chegar lá e executar o teste. Porque muita gente fala, não, eu faço teste unitário da minha aplicação. A aplicação, tudo tem teste unitário. Mas você vai ver, o cara coloca lá 2, 3 testes unitários, nem cobriu o código inteiro e acha que ele fez um teste unitário que ele está garantindo uma qualidade do produto, né? Vocês falaram de um que é o mais claro, que não é opcional, que ele depende do cenário, que o Bertucci falou, que é o teste de carga, né? Ele é o que dá para exemplificar de uma forma mais fácil, né? Exemplo, por que eu faria um teste de carga num sistema que é usado internamente no escritório para 10 pessoas? É porque a gente tem que colocar na cabeça também que o teste não é só encontrar bug, né? O teste de carga, na minha visão, ele não encontra um bug, ele encontra gargalos. E um problema, ele também pode ser uma lentidão dentro do sistema. Ele vai testar a sua arquitetura. Exatamente. Você não está testando simplesmente se ele teve um desvio de especificação ou um erro que explodiu na tela. Por exemplo, a questão de 40 dias atrás, 50 dias, minha esposa foi comprar o ingresso do show do Rolling Stones, que acabou de acontecer sábado. E aí, as 6 pessoas, foram as 6 amigas da minha esposa, contando com ela, e as 6 meninas que foram no show, a minha esposa fez uma conferência via o Cisco lá da aplicação do notebook dela, ligou para 6 meninas, as 6 meninas, cada uma estava no notebook da casa delas, cada uma entrou com seu usuário nesse sistema, e aí, na hora que abriu a compra, as 6 entraram. A minha esposa, acho que para entrar na fila, ela estava na posição 10.000. A menina, sei lá, entrou 3 segundos antes, mas foi muito simultâneo as coisas assim. Ela já entrou na posição 2.000 para entrar
na sala para fazer a compra. E aí, incrivelmente, é uma das melhores experiências que eu já tive de compra. Eu já fiz o do YouTube uma vez, eu fiz há 3 anos atrás, deu muito erro. Mas esse do Rolling Stones, a menina entrou. Quem conseguia entrar na sala, a experiência de uso estava espetacular, porque eles estavam travando a entrada, não estavam deixando todo mundo trafegar no carrinho. Eles estavam segurando. Assim, o site suporta só 10 mil usuários online. Quem está fora da sala, que era os 10 mil, ficava numa fila. Então, eles usaram uma estratégia que, a partir do momento que você entrava na sala, a compra era simultânea, era perfeita. Mas você tinha que ter esse tempo de ficar na fila. Mas a experiência foi muito boa. Então, provavelmente eles devem ter mitigado isso. Exatamente. Eu já vi cenários em que o cara planejou uma infraestrutura gigantesca para um sistema, né? Não, porque o meu sistema vai ter muitos usuários, e precisa de muita carga, muita infraestrutura. Só que aí na hora que foi aplicar um teste de carga, a aplicação do cara não suportava 10 usuários. E o problema estava onde? Estava na aplicação. Né? Então está a nível de aplicação. Aí é um caso contrário. Uma coisa clássica é aquele negócio de você fazer balanceamento de carga e aí o cookie da sessão só entra no servidor. E assim, citando até cenários diferentes de compras, né, que eu acho que é o mais comum que o pessoal escuta para teste de carga, eu passei por situações que eram solicitados em contrato velocidade máxima, tempo máximo de transação. Comuns demais. Então, assim, eu preciso que ao clicar no botão até a resposta do sistema para mim demore no máximo 5 segundos. Tá? Então isso era um requisito não funcional no meu sistema. Se a empresa que desenvolvesse o software não garantisse isso, ela pagava multa em cima de cada transação que demorasse mais. Portanto, tinha que ser testado. Como que eu faço um software que eu garanta que vai responder em 5 segundos qualquer tipo de transação? Aí você fala, hoje em dia é fácil, né? Você pega aqui na Avenida Paulista em São Paulo, nas principais capitais, fibra ótica, cabo tecnologia para tudo que é lado. Aí você pega uma cidade do interior onde você tem internet lá, mal tem internet direito, às vezes tem uma internet ainda de escada. Como é que você faz esse sistema responder de uma maneira considerável? Se eu não fizer e não simular, por exemplo, um teste de carga, isso fica bem difícil. Eu diria praticamente impossível. Né? Como é que para garantir isso daí? Eu posso até falar que cobre, mas... O Bertucci, no chat ali, o Gladstone perguntou se na nossa opinião, ou na opinião de, claro, todo mundo que estiver lá no chat, o teste mais executado nas empresas é o teste exploratório, que na opinião dele é o que demanda menos ferramentas e frameworks, bastando apenas o conhecimento do testador do produto. Então, o que vocês acham? Eu tenho uma opinião, mas eu queria que vocês... Cara, para mim, teste exploratório é quando você não tem uma rotina de testes. Quando você está iniciando, você não tem conhecimento do seu sistema, ele não deveria ser um teste dentro do ciclo formal de teste. Né? Ele deveria ser o cara não sabe o que é o software, ele está recebendo uma nova release, ele faz um teste exploratório. Mas esse não deveria ser o normal, né? Dentro do teste. O que eu sempre falo do teste exploratório é o seguinte: tem muita gente que fala que não faz teste porque não tem tempo para planejar o teste. Né? E aí o cara sempre fala, ele chega, chama você, não quero fazer teste automático. O cara nem sequer planeja o teste, mas ele já quer automatizar o teste dele. Né? Então, assim, eu diria que o teste exploratório... O teste exploratório automatizado. O teste exploratório, ele é o início... Colocar um C3PO lá para testar. O teste exploratório, ele é o início para você ter um planejamento e uma introdução a testes dentro de uma empresa. Então, poxa, eu não tenho nada, cara, não planejo, mas eu quero ter. Por onde eu começo? Meu sistema já existe, meu sistema é gigantesco, eu não tenho planejamento de teste nenhum, teste exploratório. Mas isso a gente está falando de sistemas que já existem, né? Não é um novo sistema. Considerando isso, né? Porque assim... sistemas, é que pela lógica, pela lógica do desenvolvimento, não tem o switch de teste, não tem o teste automático, não tem nada. Começa com o exploratório. Eu acho que é uma boa ferramenta. É um bom recurso, na verdade. Vai criando essa suíte baseada em Então, exatamente. Mas qual que é o problema? Tá?
se a gente fala de teste exploratório para sistemas que já existem, ok, sim, vai. Eu acho que só vale para isso. Mas, qual que é o problema de usar o teste exploratório em favor do planejamento de teste? Minha opinião, tá? Se é um sistema novo que está nascendo, se eu quero começar fazendo certo, já supostamente o planejamento de testes ele vem lá, né? Vem de mãos dadas. Vamos mudar essa sua frase. Se você não está fazendo assim, você já começou errado. Começou errado. Mas aí, por que é o problema? Por que eu digo que é o problema? Porque se o teste exploratório está sendo feito num sistema novo, significa que você está começando a planejar o seu teste depois que a funcionalidade está pronta. Então, eu acho que isso tem uma culpa aí naquele diagrama das baleias, lembra? O famoso diagrama das baleias lá do... Compartilha pra gente depois. Do grupo. Não deveria falar, mas beleza, já falou. Não que o RUP seja ruim, né? Tem gente que defende até hoje. É bom, cara. Eu gosto muito do RUP. Só foi que a baleia ali, ela começa... a galera acha que porque começou um pouquinho pra lá, você só precisa ir depois que já fez. Não. Você começa junto, né? A baleia tá junto ali. Exatamente. Teste junto com Quem pensa isso tá pensando errado, então, né? Então já me perguntaram assim, eu tô na primeira sprint. O que o tester vai fazer? O teste tem que acompanhar desde o planejamento do requisito lá. Escreve. O requisito sai junto com o teste junto com o testar. Só para encerrar, mas para devolver a gente só para devolver a gente para nossa pergunta, mas provocando uma situação aqui. O planejamento do teste, querendo ou não, ele pode servir até de insumo para o desenvolvedor. Sim. Ele é documento para o desenvolvedor desenvolver mais orientado ali. Ele sabe qual é o caminho que o tester vai querer fazer. Porque geralmente quando você planeja um requisito de ponta a ponta, você sabe todos os cenários possíveis de teste que você tem que fazer ali dentro. Sim, se você deixa isso para o final, você nunca vai saber testar. Exatamente. E aí voltando, que nem o objetivo era voltar para a gente não perder muito a mão, a pergunta era se a gente deve realizar todos os tipos de teste, né? Eu acredito que a gente tem uma visão comum, mas para compartilhar com o pessoal na verdade, os testes que devem ser executados foi muito o que o Bertucci falou lá no começo da resposta. Tem que identificar quais são os tipos de testes que vão trazer mais retorno, né? Para o tipo de aplicação que você está desenvolvendo. De investimento, porque eu testar, a gente já falou, vai falar de novo, mas testar é um investimento de tempo, né? Quando você não tiver maturidade, gasta-se muito tempo. Então eu tenho que identificar se o teste de unidade vai fazer diferença para trazer retorno para o meu business, se um teste de carga faz ou não, né? O teste integrado, se eu tiver serviços, testa ou não serviço. Então eu tenho que identificar, através da arquitetura da minha solução, né? A arquitetura da solução, não do software, né? O que ela vai atender como negócio, o que eu tenho que testar, não é isso? Então, o pessoal daqui, dessa barrinha do chat, essa barrinha linda, e vocês, se quiserem complementar, mas é importante a gente deixar passar essa mensagem, porque às vezes, muitas vezes a gente fala sobre teste, o pessoal sai querendo fazer todos, cobrir 100% do código, né? Mais uma vez, burocracia é ruim, né? Então, assim, na verdade, o que eu escuto muito aqui no Brasil, mais uma vez, é a desculpa para não testar. Eu não tenho tempo, eu tenho que entregar rápido, então eu corto o teste. Né? Então, eu não preciso fazer tudo isso. Spoilers, exatamente. Né? Eu não precisa, apertou o prazo, corta o teste. Mais uma vez, um teste ele não tem que ser burocrático, ele não tem que ser complexo. Então, eu concordo exatamente com o que você falou, Serraz. Para mim, teste, ele tem que, como documentação que você tem que fazer, você tem que fazer o necessário para o seu negócio. O seu negócio é o software. Perfeito? Então, se o seu negócio exige uma velocidade maior e você consegue garantir a qualidade do seu software com 2, 3 tipos de teste, ótimo. O que eu acho que tem que acontecer é pelo menos um tipo de teste em cada área da tua produção de software. Então, eu acho que tem que ter um tipo de teste para validação desses requisitos, um tipo de teste ali que o desenvolvedor faça, teste unitário, o tipo de teste que vai ser automático lá, ou mesmo manual, mas que o time de qualidade faça, garantindo um teste de regressão, alguma coisa do gênero, até o teste que você vai fazer no momento de deploy, teste de ambiente, assim. Se a gente elencar pelo menos um tipo de teste, na minha visão, para cada etapa dessa produção de software, você já tem uma garantia melhor de qualidade. É evidente que quanto mais,
melhor, mas acho que não precisa ser todos. Né? O problema é o custo, né? Infelizmente, quando a gente fala o pessoal que é da área de qualidade que está aí assistindo a gente, se defendam se eu estivesse falando em algum lugar. Se defendam. Pegando o gancho do Emanuel, eu não tenho um software em produção. Emanuel. Fala aí que eu não posso perder meu raciocínio. Tá. Tenho um software em produção, não tenho nada de teste. Por onde eu começo? Eu começaria pegando as principais funcionalidades que garantem o funcionamento do meu software e faz um teste exploratório em cima e cria uma suite base de principais funcionalidades. Essa é a minha opinião. É onde dói mais. Porque você garante o... É onde tem o maior retorno de investimento. Sempre. Fala do pessoal de qualidade de software que esse pessoal aí merece. Então, qual que é o grande lance? Não tem problema. Qual que é o lance? Defendam-se se você estiver falando bobagem, mas hoje, infelizmente, no Brasil, o que eu vejo? Né? O pessoal que se candidata a vagas de qualidade de software, que quer focar em qualidade de software no projeto, são poucas as ocasiões onde eu vejo um cara que quer focar em qualidade, mas ele se restringe a testes manuais, né? Se restringe aos testes exploratórios que o Gladstone falou. Dificilmente eu vejo um cara que fala, eu trabalho com qualidade de software, eu desenvolvo o teste de unidade, eu sei fazer automação de testes com frameworks como CodeWise, Selenium, eu sei planejar testes, independente de ferramenta. Até pegando um gancho no que você está falando, isso eu enxergo que acontece muito justamente por causa de custo. Mais uma vez, eu não enxergo ainda muitas empresas dando valor à área de qualidade. Aí o que acontece? Geralmente se contrata uma equipe de qualidade que não tem uma experiência em código. Então isso assusta as pessoas quando a gente eleva o nível de teste. Então, por exemplo, para mim fazer um teste de caixa preta, eu consigo fazer com um teste manual. Agora, se eu for fazer um teste de caixa branca, uma teste de uma API, de um serviço, é impossível fazer se eu não souber o mínimo de código. Então, isso, exatamente. Aí, o que acontece, né, na minha visão? Isso, você acaba contratando profissionais iniciantes, não estou falando que não tem a qualificação, e esse profissional, às vezes, não tem nenhuma familiaridade com o código. Aí o cara vai ficar meio na redenção. Eles param ali e não... o ideal é que o cara seja um desenvolvedor. Eu ia falar isso aí, cara, mandou bem pra caramba. Perfeito. Desenvolvedor, ou melhor, se o cara tiver experiência com... Dê uma dica de carreira então, pessoal. Uma dica de carreira? Isso é uma dica de carreira. Meus amigos ganham dinheiro, o pessoal precisa ganhar dinheiro. Então, o problema é que é um caso crônico de desvalorização do profissional de teste. Né? Eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas assim, a galera de teste tem que conhecer código. Assim, conheça código, automação de teste vai exigir, por mais que a ferramentinha te grave. Existem várias ferramentas. Se vocês olharem profundamente lá como é que eu customizo, né, o teste automatizado, é código. Né? Você tem que entender. A gente tem que entender de lógica, pelo menos. O que eu resumo de dica, pra gente não se prender? Isso é um assunto muito longo, mas a dica de mercado é a seguinte: desenvolvedor, você que só desenvolve, aprende a testar. E aprende a desenvolver teste, aprende a automatizar. Testador, aprenda a desenvolver. Aprenda um pouquinho de código, o dinheiro vai bater na sua porta. Sim, porque você está num testador melhor. Ótimo. Não existe no mercado. Não existe, é muito raro. E o cara que chegar num projeto e falar assim, eu desenvolvo e garanto a qualidade, cara, esse cara vai ganhar dinheiro. Eu trabalho com a LM desde 2006, cara. Até hoje eu conheci um cara que era desenvolvedor. O cara era desenvolvedor, desculpa a palavra, fudido. Fera aí. O cara era muito bom e o cara decidiu ir para a área de qualidade. Ele falou, sabe por quê? Cara, era um desafio novo para mim. Ele falou para mim que era um nível, que ele chegou num determinado nível, que ele já conhecia muito de código, e ele descobriu, ele colocou na cabeça dele, que é difícil às vezes entrar na cabeça do desenvolvedor também isso, que a área de qualidade é muito mais importante às vezes até do que o código que ele produzia. Então se ele tivesse o conceito e como testar a aplicação dele, até o código dele ia ser melhor produzido. Então ele começou a estudar teste, entrou na área de teste, hoje está muito bem. Hoje ele coordena uma área de qualidade dentro de uma empresa, não só qualidade de software em si,
Mas ele estudou processos de qualidade, começou com teste, né? Foi evoluindo, estudou processo de qualidade, ele é um profissional da área de qualidade, não da área de teste somente. O que você está falando está bem ligado com o que o Paulo Roberto disse aqui. Ele falou assim, já ouvi muito que teste não se vende. E eu concordo. Sabe por que eu concordo? Porque, cara, se você tem coragem de falar que vende software sem teste, você não está vendendo software, né? O teste, ele garante se o software está vendendo o negócio. Não é opcional, gente. Não é assim, estou entregando aqui o software, mais 10 wallpapers e 2 temas, né? um tema natalino e um de Páscoa. Não, cara. É um negócio assim, se você fez... É muito fácil resolver isso. É tipo assim, você dirigiria um carro que não foi testado? Não, né, cara? Você vai pôr a sua vida em risco? Cara, não, você tomaria um remédio que não foi testado? Exato. Então, porque se você não faz esse tipo de coisa, mas o software que dá um probleminha, a gente resolve. Cara, imagina, por exemplo, uma operadora de telefonia e dar um erro no sistema de bilhetagem dela. Cara, às vezes um mês que ela erra. Não, outro exemplo também, recall de carro. A empresa reconhece que errou, porque não testou, ou usou uma peça do software carro que não estava condizente com a qualidade que eles esperavam, mas mesmo assim foi. Eles reconhecem, o que eles preferem? Acontecer o problema ou gastar na revisão desse problema? Porque de repente acontece um grave acidente, a pessoa coloca um processo em cima, eles preferem pagar todo o recall, entender, reconhecer o problema, colocar uma nota pública na TV, etc. Mais uma vez, eu não sei onde começou essa ideia, mas eu ainda enxergo que o pessoal de TI se acha no direito de não entregar um produto de qualidade, às vezes. Eu enxergo isso. Eu não sei porquê, eu já escutei muito projeto. Não, deixa eu testar para depois. Vou fazer essa pergunta para vocês agora. Por quê? Por que né? O projeto começou bonito, né? Já a gente fala com o pessoal que mandou muitas perguntas. Custos. Não, o projeto começou bonito, vai ter agilidade, vai ter teste, vai ter planejamento de teste, tudo, vai ser executado o teste a cada sprint, porque o pessoal é ágil, né? A pergunta é, por que raios que depois isso tudo para? Por quê? Porque o teste nunca vai até o fim do projeto. Entra numa zona de conforto, né? Isso que eu falo. Tá tudo ok. Mas é engraçado, porque o código tá mudando. Aí o cara fala assim, não preciso mudar minha suíte de teste. Pô, como assim, cara? Você começou lá no início com ela. E aí o pessoal entra nessa zona de conforto e vai deixando de lado. Não vamos rodar essa bateria aqui, não vamos resetar aqui o banco de dados para fazer de novo o teste. Tem esses desenvolvedores que a gente vai deslocar para um outro projeto. Que agora o software já está estável. O software se testa. E aí você está falando de um cenário muito bonito, né? Você está falando de um cenário que é muito feliz, né? E aí vem os principais problemas, né? Porque você imagina aquele cara que criou uma série de automações lá no começo, fez, aí o software evoluiu. O teste, cara, o banco pode estar no teste agora, né? Porque o software evoluiu, as coisas mudaram e você está executando um teste que já não é mais nem um pouco condizente com o que você vai testar. Você refatora teste, você... Teste é entregável, teste é software. Teste é software. Faz parte do teu software. Ele não vai para o cliente final, vamos dizer assim, que vai usar o teste, vai usar o software. Mas ele vai acompanhar. Mas o que ele garante a qualidade vai. Na verdade, não, a qualidade vai, né? Sim, exatamente. O ponto que eu queria provocar a vocês aqui é o seguinte, né? Os projetos, pode falar por favor. RUP, não sei o que, PMI, ágil. O projeto nunca termina como ele foi planejado no começo. E o ágil está aí até para resolver isso, mas como a gente, principalmente aqui, a gente está tendo dificuldades, né, para a cultura ágil funcionar, com isso, durante o replanejamento ao longo do projeto, o que acontece? O teste é despriorizado. Por quê? Porque mudou o requisito, porque a gente não conseguiu fazer no tempo que foi planejado, está saindo mais caro, né? Então o budget está ali fixo, então o que faz? Tira o quê? Tira o teste. Sempre. Por quê? Porque acho que o teste não vai entregar para o cliente, vai entregar o software, só que... Né? Quando o cara corta o teste na proposta.
Tirar o teste. Dá pra ficar mais barato. Ficar barato, cortar o teste. Ó, você tá falando que a cada 100 horas de dev tem 60 horas de teste? Não. Mas ó, você tá ligado? Vai dar uma testadinha. Você falou pra mim aqui que, putz, cara, ó, o cliente não vai aceitar essa proposta aqui. Vamos tirar o teste? Tira o teste. Aqui, agora agora tá barato. Na verdade, não tira o teste. Faz o seguinte, a gente fala que vai testar, só que a gente corta as horas de teste, né, e coloca aqui no tempo de desenvolvimento. Com aquela gordurinha lá. O desenvolvedor dá uma testadinha, né? Tem que lembrar de testar o teste. Manuel Júnior disse pra gente que tem que lembrar de testar o teste. Você sabe que isso é verdade, né? Tinha alguém no .NET Architects que trabalhava com testes de dinâmicos lá, que fazia testes em memória do sistema operacional, porque não dava para rodar uma bateria. Meu Deus, gente, mas teste, meu Deus. O sistema operacional, cara, eu juro que eu não entendi nada que o cara falou assim. Era muito louco a parada, cara. Muito louco. Então você estava testando o teste. Não, então, mas aí é outro. Meu Deus, cara. A gente nem testa, deve ter testado, mas testar o teste. Não o smoke, né? Mas o Kleber falou, né? O teste tem que ser mutável. Não é que o teste tem que ser mutável. Ele tem que ser mutável? Tem. Na verdade, o teste ele caminha junto com a aplicação. Então, qual que é o grande lance? Se a aplicação muda, o teste ele tem que ser aplicado em cima dela, e se quebrar, ele tem dois motivos. Ou você quebrou uma funcionalidade, ou o teste tem que ser modificado para testar corretamente. Então, sim, ele é mutável, mas é porque ele é a aplicação também. Não é verdade? Então, assim, de uma certa forma, o que a gente está vendo aqui, né? Muita gente falou, é legal a gente abrir para a leitura, né, Bertucci? Daqui a pouco. A gente falou muito sobre isso, mas a gente percebeu que o teste ele é desvalorizado no mercado, o pessoal acha que não tem que ser feito, né? Raras as pessoas que têm a noção de que qualidade faz parte do software, e eu acho que assim, tem que ser feita uma campanha massiva para a gente aumentar, melhorar isso, né, na nossa comunidade. E de novo, né, é uma oportunidade. Eu posso dar um exemplo para vocês de um exemplo de verdade que eu vi há um tempo atrás. A gente sabe que tem, fora o Uber, né, tem N aplicativos de táxi, né? E lá no começo, quando começou a nascer o lance de aplicativos de táxi, eu usava um só. Eu falei, bom, isso aqui me atende, né? Tô usando ele aqui. Só que um belo dia eu precisei ir para uma reunião, né, como bom brasileiro em cima da hora, e aquele aplicativo tinha sido atualizado no dia anterior, e eu fui usar e ele não funcionou, cara. Por um motivo lá, ele não iniciava a corrida. Aí eu falei, bom, eu preciso pegar um táxi, né? E eu tô sem dinheiro aqui, tá? E na época era muito difícil ter um cartãozinho no táxi, era só pelo aplicativo. O que eu fiz? Instalei o aplicativo concorrente. A moral da história é, eu nunca mais voltei pro aplicativo que deu problema. Por mais que ele tenha corrigido, ele corrigiu o bug de produção, corrigiu, mas eu nunca mais fui cliente daquele aplicativo. Então você vê que um simples defeito, às vezes era um campo lá que não aceitava um negocinho, perdeu, além de mim, mais quantos clientes, cara? Com certeza, igual você, vários existiram. Esse é o caso do Freemium, né, que eles chamam, que é um serviço que é disponibilizado para você de forma gratuita, mas que a empresa está ganhando alguma coisa. Então quando é freemium, né, os e-mails aí de graça, tal, é muito fácil de você fazer esse feed, de ir para o concorrente. Trocando. Então imagina, se você faz uma besteira, você pode acabar com o seu negócio, né? Você pode simplesmente deixar de existir. Exatamente. Por causa de uma falta de teste. Né? E era, juro pra vocês, era algo assim muito, muito simples. Era coisa de um campo mesmo que não estava, não sei se não estava habilitado, não estava deixando de digitar alguma coisa que eu não conseguia fazer a solicitação da corrida. E perderam, cara. Perderam o cliente. E até hoje, assim, são coisas de 3 anos, entendeu? Então a mensagem que eu sempre passo quando a gente bater um papo sobre qualidade, com detalhe, né, pode te levar para o concorrente muito fácil. Então, qualidade faz diferença, qualidade é oportunidade, qualidade ela precisa ser conduzida melhor na nossa comunidade, né? A gente até brinca, né, o pessoal, principalmente de agilidade, não gosta muito de falar nisso, mas eu vou falar, tá? Que é a famosa triângulo lá da gestão de projetos, né? Sim. Que geralmente quando a gente tem um problema no triângulo, a gente pede pro cara escolher aonde ele quer abrir mão. Eu diria que esse triângulo realmente... você não pode ter as 3 cores.
Mas eu diria que isso não é um triângulo. Eu sempre falo isso em toda apresentação que eu falo de qualidade. Para mim, esse triângulo não existe. Para mim, tem a qualidade, isso é um quadrado, onde o único ponto que não é alterado deve ser qualidade. Eu acho que se você pensa nisso, se você mantém qualidade, independente do que você precisa tirar, é mais fácil você tirar o escopo, você aumentar o custo, o prazo, não importa. Mas a qualidade nunca deve ser ela deixada de lado. Por quê? Os 3 pontos do triângulo influenciam na qualidade. Para o bem ou para o mal. Você está falando de custo, prazo e escopo? Exatamente. Custo, prazo e escopo, beleza, você consegue adequar isso. De alguma maneira você consegue. Agora, se você tira a qualidade, aí o prejuízo é incalculável, eu diria. Que nem o Brandão falou, você pode chegar a morrer. Seu negócio quebrar se você não fizer uma coisa de qualidade. Os 3 são totalmente mensurados. Que é uma coisa besta. Qualidade é em tudo, qualidade, né, gente? Está implícito em tudo. Não, se você vai num lugar, você é mal atendido, você não volta no lugar, cara. Então o software é a mesma coisa. Se você tem hoje em dia que essa dinâmica, você baixa, é fácil baixar um aplicativo no celular, no software. Baixa, não gostei, vou correr, gente, cara. Lembrar o seguinte, nós estamos em 2016, está tudo muito rápido, está tudo na palma da mão. Então, qualquer vacilo a gente perde, a gente vai perder, tem concorrente para todo lado. Tá? Então, tem que ter isso em mente, qualidade ela é fundamental. E eu acho até, né, que a gente vai falar muito mais disso aí até em próximos capítulos. Só do triângulo aí dá pra gente falar um episódio. Agora as perguntas, e eu duvido, tô defendendo lá, galera, duvido você pegar alguma coisa aí, fazer alguma coisa pra galera interagir, você dar um kit do LM Brasil Caramba, hein, meu? Duvido! O cara me perguntando. Eu também. Eu também. Posso perguntar, pessoal? Só lembrando, tem até um delay na transmissão. Me agradeço, pessoal. Ricardo Serradas abriu para as perguntas, então já vamos interagindo. E aí, a melhor pergunta aqui, quem vai decidir qual é a melhor pergunta? A gente vai ter que fazer uma pergunta. Qual a qualidade da pergunta? Qual é? Os caras vão falar que teve propina. Tá bom. Não dá, então, no final, eu vou ler as perguntas. No final, o Serradas faz uma pergunta. Eu tô aqui matutando. Vai fazer uma pergunta. Com licença, pessoal. A pessoa que responder, a primeira pessoa que responder, né? Ganha um kit do LM Brasil aí com boné, camiseta. Agora, quem responder primeiro não adianta reclamar da internet, que a internet foi testada pelos seus provedores. Está no YouTube. Então, todo mundo tem internet. Então, enquanto o Serradas vai pensando na pergunta, eu vou ler uma pergunta aqui do Léo Cavalcante, onde ele fala assim: teste mutável não vai contra as regras do TDD? Não, pelo contrário. Mutável como? Ele a mudança alterado? Não, cara. Assim, o TDD ele vai sofrendo alterações. Se você trabalhar com TDD, fazer alterações no código, né? Eu acho que é muito pelo contrário. Usar TDD você faz testes mutáveis, né? Até porque se você começar nos baby steps e tal, você começa o seu software de uma maneira. Ele já é mutável por natureza. O teste do TDD é mutável. O seu código é mutável? Se o seu código é mutável, o teste vai ser. Teste vamos trabalhar isso, mantra. Teste é software. Teste então, aí ele pega, guarda esse, né? O software é mutável, né? O teste é mutável, e aí um episódio aí que a gente vai fazer mais pra frente, né? O seu banco de dados é mutável também. Então, o seu é mutável, né? Teste isso aí, né? Tem teste até para banco de dados. Tem. Teste de unidade para banco de dados. Fiquem atentos. Eu tenho teste Fiquem atentos a qualquer momento. Eu tenho teste bom para banco de dados. Fique atentos a qualquer momento, se errada vai explodir a pergunta aí, eu quero ver a primeira resposta, hein? Enquanto a pergunta não tem, eu vou falar alguns comentários aqui que estão sendo feitos. Se tiverem perguntas, por favor, enviem também, né? Falando aqui o Olívio Feitosa, mesmo tendo plano de teste, creio que o usuário sempre vai achar uma falha ou alguma coisa que não condiz com o que foi desenvolvido. Né? A gente enxerga aqui um pouco a famosa guerra entre Eu vou fazer um comentário sobre isso aí. O muro entre há muitos anos atrás, tinha uma famosa revista aí, Fórum cara, eu tenho um carinho. Você escreveu? Não escrevi. Na época eu estava começando. Acho que esse eu vou lá. Eu tinha um encarte lá, que era os famosos 9 passos
na qualidade do Joe Spouse, cara. Eu virei fã desse cara, não consegui conhecer, ele veio pro Brasil aí, vamos tentar trazer esse cara aí para um evento aí. Tinha um passo lá do Joe Spouse que era assim, um teste de corredor. Você está testando um software e você chama alguém e aí essa pessoa vem e tenta testar, né, tenta usar. Então assim, cara, você começa bem basicão, né, e aí depois a gente teve esse boom de qualidade aí, que é vários tipos de teste, várias ferramentas, etc. Mas dá para começar bem basicão aí, né, e esse teste eu acho bem legal, do Joe Spouse, cara. E assim, o cara, o usuário, ele sempre vai achar alguma coisa se você não explorar bem os cenários, né? Então você tem que fazer lá. Por isso que tem uma analista de teste, tem uns testes e tal. O cara tem que pensar em todos os cenários possíveis, né? Mais algumas perguntas aqui. O Pablo pergunta. Deixa eu só colocar uma observação. Tá a melhor interação de todas hoje. Sem dúvida, esse assunto é muito forte. Se vocês tiverem algo contra a gente responder todas as perguntas, falem agora, o cara ficar sempre a gente vai ficar. Então a gente vai tentar também ser, né? A gente vai tentar responder rápido aqui. São mais legais que Olha, sem confusão. Vamos à próxima pergunta. Pablo pergunta: TDD substitui uma área de qualidade, uma área de QA? Não, Pablo. TDD é só... Não, vamos lá. Posso falar essa? Ele fala aqui, eu acredito que seja um complemento. Então, mas na ele verdade, é um complemento e, na verdade, acho que a gente tem que lutar hoje para cada vez mais as duas áreas se unirem, né? Na verdade, a gente tem que... o DevOps lá, o nosso... Time. DevOps, time, aí, né? time, né? A gente tem que ter times multidisciplinares. Aquela barreira. Não existe. Quanto mais você tiver um time multidisciplinar, o time que entrega todos os aspectos do software, né, como um todo, você vai ter mais harmonia e você vai ter um desenvolvimento mais fluido. A partir do momento que você separa, olha, eu tenho o time de desenvolvimento e o time de teste, o que acontece? O time de desenvolvimento é responsável só por gerar código, o time de teste é só por testar, então as responsabilidades são segregadas. Inimigo do outro. E vira inimigo. O DevOps está aí. Um tem meta, eu tenho que abrir 30 bugs por mês. O DevOps está aí, a agilidade está aí e eles dizem exatamente o contrário. Então o TDD, na verdade, é uma técnica de qualidade de teste, de qualidade de software, que pode ser usada no seu projeto. Ela não substitui QA de jeito nenhum. QA é uma prática. Onde eu trabalhava, não era nem andar separado, era prédio separado para não ter briga. Isso é verdade. Olha só, isso é uma coisa que tem que acabar. Exatamente. Uma coisa que tem que acabar. Uma coisa muito importante o TDD não vai substituir o teste funcional. Sim. São duas técnicas de teste. O TDD ele vai estar ali no teste de unidade, talvez no teste de integração, mas não no funcional. Então, quando você for testar um funcional, que são várias features, né, ou várias blocos de código, você só faz isso através do teste funcional. Então, não dá para usar substituir. Próxima. Essa aqui é uma pergunta rápida. O Olívio pergunta, ele não entendeu o termo que o Cerrado soltou aqui no começo, que eu achei interessante, que é teste é software? Interrogação. Na verdade, explica o que você quis dizer com isso. Eu falei muito rápido, mas o que eu quero dizer? Teste, os testes que você fazem parte do seu software. Você não tem o seu software e tem os testes. Você tem só seu software. Testes é só um pedaço do que você faz para ter seu software pronto. Acho que a gente já falou em outro episódio aqui sobre definição de pronto. Sim, definição de pronto teste faz parte do software, então por isso que teste é software. Se seu software evolui, seus testes também evoluem. E existe o entregável também, né? Você entrega, né? No fundo, se você chegar no nível máximo aí, que é uma automação de software, você tem uma entrega. Quem foi que perguntou? Foi o Olívio Feitosa. Obrigado pela pergunta, Olívio. Você me corrigiu aqui, que eu acho que eu falei apressado. Eu acho que uma coisa legal disso aí, um exemplo é que na evolução do Mono, eles ganharam da Microsoft a suíte de testes. Então é um entregável. Foi lá para uma organização, os caras usaram essa suíte para evoluir o Mono. Próxima pergunta. André Dias, nosso brother André Dias. E aí, André? Hoje, ele contextualiza que hoje está ficando mais comum encontrar testes automatizados no mercado. No entanto, um ponto que ainda é bastante negligenciado é a qualidade do código da automação que é feito. Raramente existe uma preocupação com a arquitetura do código de teste, com o reuso dos métodos de teste e coisas do tipo. Qual é a experiência de vocês sobre o assunto? Alguém quer falar? Eu tenho uma bem legal. Mas dá o seu exemplo.
Na verdade, qual que é o lance? Pouca gente sabe, mas, por exemplo, dá praticamente para você desenvolver testes de unidade, por exemplo, orientado a objeto, né? Que você tem as suas classes lá, você tem os métodos, você reutiliza aquilo, sobrescreve um teste. Então, você usa métodos auxiliares para dentro do seu teste. Então, escrever teste não é só sair testando, porque senão, concordo com a preocupação. Se a gente não tiver a preocupação de desenvolver um bom código de teste, vai começar a ficar muito trabalhoso, porque que nem eu falei na resposta anterior, faz parte do seu software. Você vai dar manutenção naquilo. E até completando, a gente volta num ponto que a gente já falou aqui, que é a qualidade das pessoas que produzem os testes. Por que eu acho que até o André citou isso e tem a gente vê muito esse problema no mercado, que teste acaba se tornando um problema depois que você não codifica, a manutenção do teste fica tão custosa que acaba tornando isso inviável. Justamente porque as pessoas que vão para teste, elas acreditam que as ferramentas vão resolver tudo, não tem nenhuma experiência em código, e aí chega na hora do vamos ver, né? Eu já vi com o teste vira um monstro. E como André, isso daí. Como o teste você falou, o teste é software, então você tem que aplicar técnicas de arquitetura, de desenvolvimento de software que vão garantir uma qualidade do seu teste automatizado também. O que eu ia falar, a primeira visão que eu tive a respeito disso foi numa experiência com o próprio André, quem não sabe a gente já trabalhou junto, e onde ele estava numa experiência de usar Coded UI, só que codificando, não usando o Test Builder, e ele montou um mecanismo de codificar que era praticamente orientado a objeto. Então você reutilizava métodos, você tinha lá toda uma estrutura para você ter uma monitorabilidade alta. Outro exemplo, cara, posso muito bem passar um code de análise dos meus códigos de teste. Para ver se eu não estou fazendo é software. Volta a importância do tester ter conhecimento de desenvolvedor. Cara, é importante. Você quer ter sucesso, quer fazer um teste de qualidade, você tem que saber código. É ponto. A não ser que o cara fique como teste manual o tempo inteiro. Mas é o que a gente fala, o negócio ele está ali, né? Então tem que ter alguém que planeja o teste, que é a inteligência do negócio, alguém que codifica o teste. Para executar um teste manual é relativamente simples. Até de vez em quando eu brinco que o melhor testador que eu tenho em casa é minha mãe. Eu peço para ela sentar ali, ela sai testando. O Fábio falou uma coisa muito legal aqui. Pois é, André, os testes automatizados são um sistema dentro de outro sistema. Então esse cuidado é importante por causa disso, né? Pô, eu criei meu sistema aqui, ó, lindo, né? Testadinho, só que eles têm um Frankenstein que é super de teste. Não dá, né, cara? Pô, não dá. Bom, vamos para a última pergunta? Última, mano. É porque tem a última aqui, né? O pessoal inclusive já está respondendo. E a pergunta bomba? A pergunta bomba. TDD é do programador? Essa é a pergunta do Juan Frank. Não, isso aí, cara. Não posso ver? Mandem mais perguntas. Já fiz, cara. Fala. É do programador. TDD é do programador. Posso responder? Só do programador? Então, isso. Então, eu só joguei. Cara, eu acho que assim, ó, é do programador, o tester pode reutilizar isso talvez em algum momento, mas, cara, eu acho que é mais responsabilidade do desenvolvedor. É que assim, TDD é muito abrangente, né? Codificar, porque TDD eu posso ter o planejamento dos códigos eu posso ter o planejamento, já vou ler. Eu posso ter o planejamento do teste de unidade, eu posso ter a codificação do teste, eu posso ter a execução do teste. Mas eu responderia diferente, eu responderia que TDD é do time. Do time. Quando se a gente quiser mandar mensagem de time multidisciplinar, a confecção de testes orientados a domínio, né? Desenvolvimento orientado a teste é do time, porque todo mundo tem que colaborar, cada um com a sua parte, para viabilizar, né, o desenvolvimento orientado a teste, porque o desenvolvedor vai testar, mas se ele não tiver conhecimento do negócio, não tiver alguém lá parando com ele lá para conhecer o negócio e codificar o teste certo, como é que ele vai fazer? Certo? Se ele não tiver quem saiba o resultado. Então eu passaria uma mensagem um pouco mais saudável, até para ajudar a cultura da nossa comunidade a mudar, que o TDD é do time do projeto. Né? Mas tem a parte das barreiras, eliminar barreiras. Tem. Bom, pergunta bomba, veio até aqui já. Eu vou perguntar e vou dar minha opinião. Plantão. Pergunta bomba feita pelo André Dias. Coded UI ou Selenium? Eu respondo. Para mim, Selenium hoje é melhor. Responde.
Cara, o Selenium é usado até dentro do código de UI. É o que eu ia falar, eu ia justificar o porquê que eu acho melhor. Mas, sei lá, é difícil. Cara. Seja forte. Seja forte, seja esse homem que você sempre foi. Seja um profissional agora, cara. Ó, seja o Emanuel Gomes Brandão. Eu posso. Ou essa barba eu que posso você falar assim, não posso opinar. Falou para mim. Eu não tô assim tão ligado para dar uma resposta assertiva. Então, se vocês tiverem mais próximos. Estamos aqui no Oscar, direto do Oscar. Oscar melhor ator. Bom, eu dei minha opinião. O que eu percebo o código de UI faz tempo que tem uma evolução zona ali, né? Eu tenho, assim, tá devendo. Olhando que a experiência que eu tenho de mercado e todos os problemas que eu já passei com as duas plataformas e o que eu já consegui também fazer de positivo com as duas plataformas, hoje eu acho que o Selenium é mais completo. Não estou falando que o Coded UI você não consegue fazer as coisas, mas, olha, eu estou falando sobre o PP Microsoft, mas, é o que você falou, um exemplo clássico, o Coded UI usa Selenium, cara. Ó, eu vou explicar um negócio para vocês. Não estou defendendo, né, cara? Não estou defendendo ninguém, tá? Mas por que a gente tem que tomar bastante cuidado? O Selenium, ele suporta testes de interface web. Eu não consigo testar. Tudo bem, ninguém mais desenvolve aplicação de software. Pode jogar na minha cara isso. Desktop? Consegue. Como não? Consegue. Então, com o Selenium você consegue automatizar aplicações de desktop, cara. como? Consegue. Eu já peguei empresas que a gente usou Selenium para automatizar desktop. Bom, eu não sei do suporte. Eu só não vou citar nomes de empresa, mas é possível. Até onde o meu limitado conhecimento permite, Mas o cara ele fez uma extensão. Então. não, então nativamente, estou falando do produto Tudo nativamente, bem. o Selenium suporta testes web, enquanto o Coded UI suporta testes de aplicações desktop e testes de aplicações Cara, web. eu diria, no mundo de hoje, uma coisa complementa a outra, é fato. Mas hoje, eu acredito entre as duas, inclusive eu vejo mais utilizando Selenium do que o próprio Coded UI. Até que o próprio André cita aqui, não é difícil. Hoje eu já fui o maior defensor do Coded UI, hoje não consigo mais defendê-lo. Então hoje ele fala. Foi defensor. Não estou falando que ele é ruim, mais uma vez eu consigo em vários cenários mostrar que o Coded UI é melhor que outras coisas e inclusive comparando a outras ferramentas, tá? O projeto tem hora que não dá. o projeto de teste dos dois já suporta Selenium. Lab Management já suporta Selenium. Build. Então, assim, fica difícil. Fica difícil defender mesmo só o Coded UI. Acho que, assim, tem que entender linguagem, o que adapta melhor. O seu time de teste, o cara que vai codificar, ele tem conhecimento ou está se adaptando ainda? Ver o que se adapta melhor. Não vamos mais uma vez, analisar o seu produto, analisar o seu software e cada um vai se encaixar melhor para outros, né? Você vai fazer um teste mobile, já é outro problema, né? Olha só, um cara fera aqui, acabou de entrar, leia aí, o Bertucci. Esse cara é fera. Qual que você está falando? O Cláudio Leite? Claudinho. Claudinho. Se os testes funcionais são abandonados no meio do caminho, o que acontece com os testes de carga e estresse? Esses são vistos como os mais caros ainda, pois dependem de um ambiente igual de produção. E aí eu não sei se é um complemento, eu ler aqui. Adianta ter um código que funciona perfeitamente como o usuário pediu, mas não aguenta 10 usuários simultâneos? Não, né? Você falou assim, tem o meu internet banking, funciona lindo, mas aí não aguenta nem 10 caras pendurados. Que adianta funcionar bem para 11 e funcionar bem para 11? Não funciona para ninguém. Isso eu até falei no começo, né? Não adianta teste de software, não garante só que o software não vai ter um bug, porque o teste de carga ele não traz um bug para você, ele traz um problema de gargalo, um problema de performance, que pode prejudicar e fazer você perder cliente, né, por causa de uma performance, não por causa de um erro. Né? Vou só fechar aqui o negócio, é o seguinte, a gente está batendo tempo recorde com perguntas. Eu mesmo fui o cara que falei, né? Tem mais uma pergunta bomba. Tem um monte de pergunta bomba. O que eu queria falar é o seguinte, a gente está estendendo, eu acho que assim, vamos abrir a thread no Brasil para ver se a gente faz um outro capítulo sobre isso, pega essas perguntas e estressa mais.
Mas a gente não pode deixar o programa ficar muito longo. Acabou. O assunto acabou, Mas tem muita pergunta bacana, a participação hoje foi fundamental, mas eu também acho que é importante a gente deixar num tamanho razoável, já estouramos 1 hora. Pergunta bom. Você tem que fazer a pergunta. Eu tenho a pergunta, vou fazer a pergunta. Você vai dar o kit mesmo? A gente pode responder também? Ó, então, só pra mim, logo aí. Só lembrando, a gente, por causa do tempo, então a gente tem que encerrar, mas eu peço pra vocês, pra gente iniciar uma discussão lá no grupo, certo? Onde a gente estressa e a gente faz mais um capítulo. Sim, então é interessante até vocês sugerirem um assunto que a gente possa colocar. Fazer um outro baseado nessas perguntas que vão surgir. Exatamente. De repente a pergunta é tão extensa que vale até um programa só daquela pergunta. Exatamente. Sim. Então, A pergunta é a seguinte, certo? Escreve a pergunta, por favor, também. Então, Nossa Senhora. porque tem o delay de transmissão. Então, se você está falando, os caras vão receber Então, É melhor ter um caminho só, que senão vai... Vamos usar um único caminho. A pergunta. Até eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a pergunta bomba que está aqui. Enquanto a gente responde, você solta a pergunta. Quem responder vai ganhar o kit da Brasil. Exatamente. Então, peraí, antes de começar. Pessoal, então eu já tô fora. Vocês estão fora. O Serralas vai digitar a pergunta que vai valer o kit da LM Brasil. Quem responder certo primeiro, ganha o kit. Depois aguarde que eu vou pegar os dados para enviar o kit para vocês. Tem 3 dias úteis. Camiseta e boné. Na LM Brasil. Pergunta bomba enquanto o Serralas faz aí a questão. MS Test, X-Unit ou N-Unit? E aí? Bom, esse daí eu tenho opinião formada. Eu lembro que o MS Test ele tinha uma feature que o N-Unit não tinha. Era uma coisa relacionada a... Putz, como é que era? Não vou lembrar. Tinha uma feature lá que eu não tinha. Mas eu acho que o N-Unit já deve ter evoluído. É que assim, o legal primeiro, né, vocês já viram que nas últimas versões do Visual Studio a Microsoft está suportando todos. Né? E o N-Unit é legal porque você pode evoluir ele, a comunidade pode evoluir ele, né? Não depende só da Microsoft. Então eu não sei se já teve essa evolução, mas eu lembro que tinha essa diferença aí. Então você diria que hoje o melhor assim, não é melhor, né? Mas o N-Unit em questões de evolução, talvez melhor, né? N-Unit, você tem alguma opinião formal? Eu também não me sei. isento. Para mim estão todos... Tem essa vantagem, eu concordo com o Bredão. Né? Essa vantagem de você poder evoluir o negócio é bacana. Acho que é melhor, né? Assim, o que eu percebo o pessoal da comunidade Microsoft, infelizmente, não tem muita contribuição. O que você acha dessa aqui? Em cima de extensões e etc. Então, eu acho que o N-Unit fica melhor. Né? Qual que é a pergunta? Vou soltar. Não, você dá um enter aí, velho. Dá um enter. Uma pergunta bombada. Então, mais uma vez, o Serralas vai fazer uma pergunta no chat do nosso do programa ao vivo. Quem perguntou essa do MS Test, Unity e tal? O que vocês usam aí? O que vocês estão usando aí? MS Test, Unity? E você, Bertucci? O quê? Você falou que tinha uma opinião formada. Não, opinião formada, nesse aqui eu não tenho opinião formada. Para mim é tudo... Até hoje, todos que eu usei, eles atenderam tudo, então eu não fui muito a fundo em nenhum dos frameworks aí para mim poder falar esse aqui é melhor, ou esse aqui tem isso, isso aqui não tem isso. Acho que era uma feature, acho que o MS Test existe aqui algumas menções sobre o assunto, então o Fagner fala, o X-Unit está sendo usado pela Microsoft no novo ASP.NET e no .NET Core. O André Dias fala que o N-Unit não testa ou não testava métodos privados. Tá? Então isso aqui é bem legal, bem interessante de falar. E tem uma thread dessa atenção no .NET Architects sobre teste de métodos. Vai! Já 3, 2, 1. Programa. Lê aí agora. Não, espera 10 segundos, ele lê sem que a primeira pessoa... Então, Ricardo Serradas colocou no ar, né?
A dinâmica vai ser a primeira pessoa que der a resposta certa. No chat. O Ricardo lê a pergunta. Bruno Almeida venceu. Vitória, Bruno Almeida. Já venceu, velho. Vai falar que é sim ou não. Tira essa postura pelo ritmo do Messi. Vai falar que é sim ou não. Hã? Vou fazer, era só tá ligado. Vou fazer. Sim ou não, talvez. Vou fazer a pergunta aqui do Cerradas. Então o Cerradas perguntou aí, valendo o kit do LM Brasil. O cara demorou 20 minutos para escrever a pergunta, o cara respondeu isso. Sim ou não, né? Vai, jovem, vamos lá. Qual o nome do tipo de teste que pode validar se a evolução do software, entrega/deployment, não foi impactada pela mudança e garante que as demais funcionalidades continuam funcionando? Qual o tipo de teste que pode validar se a evolução do software, entrega/deploy, não foi impactada pela mudança? E garante que as demais funcionalidades continuam funcionando. Né? Vocês querem responder? Vocês não estão vendo? Disse que é o Bruno Almeida, teste de regressão. Na verdade, o teste de regressão ele é um dos... quando a gente fala, né, de testes, ele é um dos mais importantes, né? Porque ainda mais quando eu falo de uma arquitetura complexa, onde eu tenho dependência... Quando você fala de agilidade, né? Que as coisas podem mudar, quando você não tem conhecimento do seu backlog... Você não vai mostrar o kit para ele? Né? O kit não está aqui, está na foto, né? O que eu vou pedir só, Bruno, por favor, entre na página do LM Brasil, manda uma mensagem lá privada, né, para os moderadores, colocando o seu endereço completo, seu nome, para que eu envie o kit para você. Parabéns. Tem camiseta? Camiseta, boné. Tem camiseta? O quê? Ele vai ganhar camiseta. Vai ganhar camiseta. Tem que mandar o nome. Vai ganhar camiseta. Sim, Você vai exatamente. Então assim, Bruno, nome, endereço, tamanho da camiseta. Lembrando que tem PM, GGG. Só GG, parou no GG. E a gente vai enviar para você aí pelo correio camiseta, boné e os adesivos. E a gente espera você com a foto recebendo o prêmio para falar que não era mentira. Né? Agora tá todo mundo feliz, né? Principalmente muito feliz. Lembrando que tem mais um sorteio, que quem se inscreveu lá na promoção da página da LM Brasil, hoje no final do dia a gente vai sortear, aí é via sistema, mais um kit da LM Brasil. Perfeito? Não, eu só queria encerrar, porque a gente fala pra caramba, mas a gente fala. Pessoal, não tem como agradecer a participação de vocês, foi fantástico e só comprovou o que a gente diz aqui, que a participação de vocês enriquece assim, esse bate-papo. Sem isso, eu acho que não tem nem comparação. A gente vai fazer mais programas sobre o assunto, certamente. A gente viu que rende muito. Né? A gente vai captar todas as perguntas, classificar, entender qual tema que seja o mais. Eu acho que é importante, né, mais uma vez, como o tema é bem polêmico, gera bastante pergunta, eu acho que gera novos episódios. Entrem no grupo do Facebook do LM Brasil, coloquem perguntas que ficaram em abertos ou iniciem discussões com sugestões para os próximos temas. Tá fantástico esse negócio. Perfeito? A discussão aqui já tá muito Sim, tá bem bacana. Então, acessem, sugiram novos temas e daqui a 3 semanas estaremos no ar novamente. Mais conhecido como 22 de março. Estaremos... 22, é isso? 1 mais 20, 22 de março. Estaremos no ar com mais um episódio, contamos com a participação de vocês. Então, desde agora vamos aquecendo os motores, publiquem lá. Tema. Né? Vamos aquecer o tema, exatamente. E a gente já vai divulgar. Adriana aqui, falo meu muito obrigado e uma boa noite para todos vocês aí, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Sucesso.